Quer uma mudança real na sua vida? Então ouça com atenção. Você não vai conseguir isso gritando seus planos nem anunciando seus sonhos ao mundo. O verdadeiro poder está no silêncio, em trabalhar sem se exibir, em deixar que seus resultados falem por você. Hoje, você precisa desafiar a si mesmo a falar menos e ouvir mais, porque é no silêncio que se encontra a clareza, a força e a sabedoria. Enquanto outros gastam sua energia tentando provar algo, você a investirá em construir. Isso não é um convite confortável, é um desafio direto. Ouse calar, observar e crescer sem testemunhas, porque apenas quem domina sua língua e seu ego se torna dono do próprio destino. Você está pronto para mudar sua vida em silêncio? Antes de começar este vídeo, quero que faça algo muito especial. Vá até os comentários e escreva com determinação esta frase: hoje eu escuto mais, sou estoico. Escreva com todo o seu coração, porque isso não será apenas um comentário, será uma declaração de compromisso consigo mesmo. Quando você repete e registra isso, sua mente grava profundamente, torna-se uma semente que começa a transformar sua maneira de pensar e agir. Esse pequeno gesto não é por acaso, é um treino de disciplina mental, então faça isso agora mesmo. Comente: hoje eu escuto mais, sou estoico, e comece a reprogramar sua mente de dentro para fora para uma mudança real. Ensinamento 1: o verdadeiro poder está em avançar sem ruído. O poder de trabalhar em silêncio é uma das armas mais subestimadas que você pode ter. Enquanto a maioria das pessoas fala, exibe e busca aprovação antes mesmo de alcançar algo, você escolhe o caminho oposto, o de construir no oculto, avançar sem barulho, crescer em silêncio. O verdadeiro poder não precisa de anúncios, porque são os resultados que acabam falando por você. Acredite, quando você trabalha longe dos holofotes, seu progresso é mais sólido, sua mente se concentra melhor e sua energia não se desgasta com opiniões alheias. Falar demais sobre seus objetivos é como deixar a porta da sua casa aberta para que qualquer um entre. Você expõe sua visão a críticas, dúvidas e pressões externas, e embora possa parecer que compartilhar te motiva, na realidade muitas vezes isso te enfraquece, porque a mente se engana. Ao contar seus planos, você sente uma falsa sensação de conquista, como se falar fosse o mesmo que fazer. Mas não é. A ação silenciosa, constante e disciplinada, é o que realmente constrói. O estoicismo entendia isso perfeitamente. Marco Aurélio dizia: fale pouco de si mesmo e faça muito por si mesmo, pois quando você anuncia, entrega seu poder ao julgamento dos outros. Quando se cala, esse poder se concentra em você. Os estoicos viviam sob a ideia de que a virtude se demonstra em atos, não em discursos. E essa filosofia continua atual. Suas palavras podem ser vazias, mas suas ações nunca serão. Como aplicar isso na sua vida? Resista à tentação de contar cada plano que passa pela sua mente. Se sentir vontade de compartilhar algo para buscar validação, pare e faça o contrário. Guarde silêncio e haja. Use esse impulso como lembrete de que o verdadeiro compromisso se mede pelas ações, não pelas promessas. Transforme cada palavra não dita em energia extra para executar. Escreva seus objetivos, mas não para exibi-los. Escreva para você, como um mapa privado que apenas você conhece. Uma estratégia prática é estabelecer períodos de construção silenciosa. Por exemplo, decida que durante 3 meses não falará com ninguém sobre um projeto em que está trabalhando. Nesse período, concentre-se apenas em executá-lo, sem opiniões externas, sem distrações. E quando terminar, deixe que os resultados se apresentem por si mesmos. Você notará a diferença: menos estresse, menos comparações e muito mais clareza.
Outra maneira de aplicar é observar quanto tempo você gasta falando versus quanto tempo realmente age. Se perceber que passa horas contando o que vai fazer, em vez de fazer, mude a regra. Deixe que a satisfação venha da ação, não da aprovação imediata. E lembre-se, o silêncio não é isolamento, é proteção. Você protege sua visão das mãos erradas, protege sua energia dos ladrões de motivação e protege sua mente do ruído desnecessário. O resultado desse hábito é poderoso. Você avança com passos firmes, porque nada interfere no seu processo. Torna-se mais disciplinado, porque sua única fonte de validação são suas próprias conquistas. E quando chegar o momento de mostrar resultados, não precisará convencer ninguém. Seus feitos falarão mais alto do que qualquer discurso. Imagine o poder de surpreender quem te subestimou com resultados que nunca esperavam. Enquanto eles gastavam tempo falando, você usava esse mesmo tempo para crescer. O respeito verdadeiro se conquista assim, com conquistas silenciosas que ninguém pode negar. Trabalhar em silêncio também desenvolve um profundo senso de segurança em si mesmo. Você deixa de depender da motivação externa, porque sua satisfação nasce de ver seus próprios avanços. Essa segurança é inabalável, porque não importa o que os outros digam. Você sabe o que está construindo. E cada dia de trabalho silencioso é um investimento no seu futuro, uma prova da sua disciplina e um passo em direção à vida que deseja. Lembre-se, você não precisa anunciar sua grandeza, apenas construí-la. O ruído pertence aos inseguros, o silêncio pertence aos fortes. Deixe que os outros falem sobre seus planos, você use esse tempo para executá-los. E quando chegar o momento, seu trabalho falará mais alto que qualquer palavra. Essa é a verdadeira vitória: crescer em silêncio, triunfar sem aviso e deixar que seus resultados sejam impossíveis de ignorar. Ensinamento 2. Faça com que seus feitos gritem mais alto do que suas palavras. Deixe que os resultados falem por você, pois não existe argumento mais poderoso do que o dos fatos. Fatos, os resultados que desde prestempo. Si, eu sim, eu As palavras podem ser questionadas, os discursos podem ser ignorados, mas os resultados são impossíveis de refutar. Quando você escolhe demonstrar com ações em vez de justificar com explicações, torna-se alguém que transmite autoridade sem precisar levantar a voz. Quem se preocupa demais em se explicar perde força. Quem age, torna-se inquestionável. Quando você dá muitas explicações, dilui seu propósito. Abre espaço para que os outros projetem seus medos e limitações sobre a sua visão. E aqui está a verdade: as pessoas nem sempre entenderão o seu caminho, porque nem todos têm a capacidade de ver o que você vê. Se esperar que te compreendam antes de agir, nunca avançará. Você não precisa convencer ninguém do que está construindo, precisa apenas executá-lo e deixar que o resultado final fale por si mesmo. O estoicismo entendia isso claramente. Marco Aurélio dizia que a melhor maneira de defender uma filosofia não era pregá-la, mas vivê-la. Epicteto ensinava que o homem virtuoso não discute sobre como deve viver. Ele simplesmente vive de acordo com a virtude. A lição estoica é direta: menos palavras, mais ações, menos explicações, mais disciplina. Como aplicar isso na sua vida? Sempre que sentir a necessidade de se justificar, pare e pergunte a si mesmo: isto me aproxima da minha meta ou apenas acalma meu ego? Se o que você quer é apenas ser compreendido,
Guarde silêncio e haja. Substitua a urgência de explicar pela urgência de agir. Se alguém te perguntar por que está fazendo algo, responda com simplicidade e serenidade, sem longos discursos. A energia que você gasta se justificando é energia que poderia usar para progredir. Um exercício poderoso é comprometer-se a praticar o silêncio estratégico por um tempo sobre o que está construindo. Em vez de contar seus planos, use esses minutos para escrevê-los, estruturá-los e executá-los. Faça do trabalho silencioso o seu cartão de visita. Quando os resultados começarem a aparecer, você não precisará levantar a voz. Sua vida falará mais alto do que qualquer argumento. Também é possível se treinar com uma prática diária. Ao final do dia, pergunte-se: hoje eu falei mais do que fiz, ou fiz mais do que falei? Esse simples hábito traz clareza e disciplina, pois te obriga a ser honesto consigo mesmo. Lembre-se, não se trata de negar a comunicação, mas de substituir a justificativa desnecessária por uma execução implacável. O resultado de viver dessa forma é transformador. Você se torna confiável porque cumpre o que outros apenas prometem. Ganha respeito porque suas palavras são respaldadas por fatos. Torna-se impossível de ignorar, pois seu progresso é evidente, tangível e real. Ninguém pode discutir o que você já conquistou, porque está diante dos olhos deles. E quando sua vida começa a falar por você, até seus críticos ficam sem argumentos. Imagine o poder de caminhar em silêncio enquanto constrói, e um dia apresentar resultados tão sólidos que desarmam qualquer dúvida. Essa é a vitória silenciosa, não gastar energia tentando convencer, mas usar toda a energia para criar. As pessoas esquecem suas explicações, mas nunca esquecem o que você conquistou. Deixe que os outros falem, você faça. Deixe que os outros critiquem, você avance. Deixe que os outros esperem, você execute. Essa é a diferença que separa quem sonha de quem realiza, quem explica de quem inspira. Não subestime o poder dos seus resultados. Eles são sua melhor carta, sua melhor defesa e sua maior vitória. Porque no fim não importa quanto os outros falem. A evidência incontestável da sua disciplina e constância será impossível de ignorar. Faça da sua vida um argumento vivo e verá o respeito chegar sem precisar exigi-lo. Ensinamento 3. Foca em você sem sentir culpa. Focar em si mesmo não é egoísmo, é um ato de sanidade mental e de amor próprio. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos empurra a olhar para fora, a buscar aprovação, a agradar e a se encaixar. Desde crianças, aprendemos a medir nosso valor pelo olhar dos outros e esquecemos o essencial: perguntar o que realmente precisamos, o que sentimos e o que queremos de verdade. Quando você decide romper com esse condicionamento e coloca sua atenção em si mesmo, algo poderoso acontece. Você recupera sua clareza, sua força e sua paz. Deixa de viver para impressionar os outros e passa a viver a partir do seu centro. Pense em quantas vezes você disse sim quando por dentro queria gritar não. Quantas vezes seguiu caminhos que não eram seus apenas para não decepcionar alguém e depois ficou com aquela sensação amarga de ter traído seus próprios desejos. É isso que acontece quando você ignora sua voz interior, perde a autenticidade, perde respeito por si mesmo. E a grande ironia é que, ao tentar agradar a todos, acaba se esvaziando. Focar em você significa interromper esse ciclo. Significa aprender a se fazer perguntas internas com coragem do que realmente preciso, o que é verdadeiro para mim neste momento. Essa decisão me aproxima da vida que quero ou me afasta dela. Quando você responde com honestidade, suas decisões mudam. Talvez nem todos gostem delas, mas passam a ser coerentes com quem você é, e isso vale mais do que qualquer aprovação externa. O estoicismo ensinava isso com clareza:
Marco Aurélio dizia que a tranquilidade surge quando você deixa de se preocupar com o que os outros pensam e se concentra apenas no que depende de você. Epicteto lembrava que não temos controle sobre a opinião alheia, mas temos total controle sobre nossas escolhas. A mensagem é direta: focar em você não é egoísmo, é disciplina para viver com autenticidade, guiado pelos seus próprios princípios e não por expectativas que nunca poderá controlar. Aplicar isso exige prática. Da próxima vez que alguém te pedir algo que não ressoa com você, em vez de responder automaticamente com um claro que sim, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: isso me nutre ou me desgasta? E está alinhado com o que quero construir? E se a resposta for não, permita-se recusar com calma. Você não precisa se justificar com longas explicações. Um simples não, obrigado dito com serenidade é suficiente. Essa pequena atitude de respeito próprio se acumula e, com o tempo, provoca uma mudança profunda na sua vida. Outro exercício poderoso é dedicar alguns minutos por dia para escrever sobre você. Faça uma lista do que realmente importa, do que deseja cultivar e do que está disposto a deixar ir. Esse ato de escrever transforma o abstrato em concreto e cada vez que voltar a ler, lembrará que sua vida tem direção própria, não emprestada. O resultado de viver assim é uma transformação interna inquestionável. Você começa a sentir paz porque suas decisões já não são guiadas pelo medo de decepcionar. Recupera energia porque deixa de carregar as expectativas dos outros. E, curiosamente, ganha mais respeito porque as pessoas podem não dizer, mas admiram profundamente quem se escolhe com firmeza e autenticidade. Imagine a liberdade de acordar todos os dias sabendo que sua vida está alinhada com quem você é e não com o que os outros esperam. Imagine construir relacionamentos baseados na autenticidade, não no medo de ser rejeitado. Esse é o poder de focar em si mesmo sem sentir culpa, viver uma vida guiada pela sua verdade, pela sua paz interior, pela sua autenticidade. Então pare de pedir permissão para ser você mesmo. Pare de se desculpar por se escolher. Você não veio a este mundo para preencher as expectativas dos outros, veio para descobrir o seu caminho e percorrê-lo com dignidade. E quando tem coragem de fazer isso, a culpa desaparece e, em seu lugar, nasce algo muito mais poderoso, o respeito por si mesmo e a certeza de que vive em coerência com a sua essência. Ensinamento 4. A paz interior é mais valiosa do que a aprovação. A paz interior é mais valiosa do que qualquer aprovação. Porque o que os outros pensam de você muda como o vento. Mas o que você sente dentro de si se torna o seu verdadeiro lar. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos ensina a buscar validação. Da família, dos amigos, do parceiro, dos colegas de trabalho e até de pessoas que mal nos conhecem. Mas essa validação é frágil, passageira e muitas vezes injusta. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam, e se o seu valor depender disso, você se tornará escravo de uma montanha-russa emocional sem fim. Em contrapartida, quando você escolhe colocar sua paz acima de tudo, entra em um estado de liberdade interior. Isso significa que sua autoestima não oscila com os aplausos, nem desmorona com as críticas. Significa que você deixa de agir apenas para agradar ou se encaixar, e começa a viver a partir da autenticidade. O resultado é serenidade, clareza e força real. Porque nada pesa mais do que viver fingindo, e nada liberta mais do que viver em coerência consigo mesmo. Pense em quantas vezes você disse sim para agradar quando seu coração queria dizer não. Quantas vezes agiu para se encaixar quando, no fundo, sabia que isso te afastava de quem você realmente é. Essa é a carga que destrói sua paz, a autotraição. E aqui está a chave: quando você decide honrar sua autenticidade,
Mesmo que os outros não entendam, deixa de se trair e começa a construir respeito por si mesmo. O estoicismo sabia disso muito bem. Sêneca dizia: não pode ser feliz aquele que depende do que os outros pensam. Para os estoicos, a única liberdade verdadeira era a que se encontrava dentro. Você podia perder riquezas, fama, poder ou reputação, mas se mantivesse sua paz interior, continuava sendo o dono da sua vida. Essa é a lição. Você não pode controlar a opinião alheia, mas pode controlar a importância que dá a ela. Como aplicar isso no seu dia a dia? Faça do seu bem-estar interno a sua prioridade. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte-se: isto me aproxima da minha paz ou me afasta dela? Se a resposta for que você está sacrificando sua paz apenas para agradar, escolha o contrário, e não precisa se justificar. A paz não precisa de discursos, ela se manifesta na forma como você vive. Dedique tempo a práticas que fortaleçam seu centro: meditação, escrita, silêncio, caminhadas, oração. São momentos em que você retorna a si e se reconecta com o essencial. Uma estratégia prática é identificar as situações que sempre roubam sua paz. Talvez seja aquela pessoa que te exige mais do que você pode dar, ou compromissos sociais que você aceita apenas por medo de rejeição. Comece a impor limites, não com raiva, mas com a serenidade de quem sabe o próprio valor. E cada vez que fizer isso, sua paz crescerá, sua autenticidade se fortalecerá e sua vida se tornará mais leve. O resultado de viver assim é transformador. Você descobre que não precisa mais impressionar ninguém, porque a segurança que vem de dentro é suficiente. Sua confiança aumenta, sua energia se estabiliza e, curiosamente, as pessoas passam a te respeitar mais porque percebem quando alguém está em paz consigo mesmo. Essa pessoa transmite calma, autoridade silenciosa e uma força que não precisa provar nada. Imagine acordar todos os dias sem a pressão de agradar a todos. Imagine caminhar pela vida sem medo das críticas, porque você sabe que seu valor não depende delas. Isso é colocar sua paz acima da aprovação, viver leve, livre e com uma segurança que nada externo pode abalar. Então pare de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Não se perca tentando agradar a todos, isso é impossível. Escolha sua paz, cuide dela, proteja-a. E lembre-se sempre: a validação externa é instável, mas a paz interior é o seu verdadeiro tesouro. Quando você aprende a viver a partir dela, nenhuma opinião pode te derrubar, nem aplauso pode te corromper. Você se torna livre, forte e dono absoluto de si mesmo. Ensinamento 5. Não confunda compaixão com sacrifício próprio. Não confunda compaixão com sacrifício próprio. A compaixão é uma virtude, mas quando mal compreendida, pode se transformar em uma corrente que te prende ao sofrimento alheio até o ponto de você se esquecer de si mesmo. Muitas vezes nos ensinaram que ser bom é dar tudo, mesmo quando isso significa anular a própria paz. No entanto, a verdadeira compaixão não é martírio, é compreensão. Você pode olhar a dor do outro, entendê-la, acompanhá-la, mas não tem a obrigação de carregá-la como se fosse sua. Quando faz isso, cai no sacrifício próprio, e aí não há virtude, apenas desgaste. Os insultos, as críticas ou os ataques que você recebe costumam ser apenas reflexos do estado interno da outra pessoa. Quando alguém te ataca com raiva, inveja ou desprezo, o que realmente está mostrando é a própria ferida, não o seu valor. Entender isso muda completamente sua perspectiva. Você deixa de reagir com ódio ou ressentimento e passa a responder com uma compaixão que nasce da consciência de que o outro está lutando contra seus próprios demônios. Mas atenção, compaixão não significa permitir abusos. Esse é o erro que muitos cometem.
confundem empatia com suportar o insuportável. É aqui que entra o equilíbrio. Sim, responda com compreensão, mas nunca deixe de impor limites. Entendo a sua dor, mas não vou permitir que me falte com respeito e compaixão com firmeza. Essa é a diferença entre compreender e se sacrificar. Quando você estabelece limites claros, não apenas se protege, também envia uma mensagem poderosa. É possível ser empático e forte ao mesmo tempo. O estoicismo compreendia isso profundamente. Marco Aurélio lembrava que cada pessoa age de acordo com seu entendimento e suas feridas, e que não devemos nos surpreender com as falhas dos outros, pois nós também falhamos. Ao mesmo tempo, os estoicos eram firmes em afirmar que ninguém deve aceitar aquilo que ameaça sua virtude ou sua paz. Epicteto ensinava que a chave está em distinguir o que você pode controlar do que não pode. Você não pode controlar se alguém te ataca, mas pode controlar como responde e qual espaço permite que essa pessoa ocupe na sua vida. Como aplicar isso no seu dia a dia? Primeiro, toda vez que alguém tentar te ferir com palavras, faça uma pausa e lembre-se: isto não é meu, é dele. Segundo, decida como agir sem abandonar seu centro. Pode ser com silêncio, pode ser com uma resposta firme, mas sempre com serenidade. Terceiro, se perceber que alguém ultrapassa constantemente seus limites, estabeleça distância. Faça isso sem ódio, apenas escolhendo sua paz acima do desgaste. Outro exercício poderoso é se perguntar: o que estou fazendo por essa pessoa vem da compaixão ou do medo de perder a aprovação dela? Se descobrir que está se sacrificando apenas para que o outro não se afaste ou não se irrite, então não é compaixão, é submissão disfarçada. E essa dinâmica só destrói sua energia e sua dignidade. O resultado de viver com essa clareza é libertador. Sua força emocional aumenta, porque você deixa de absorver tudo o que os outros projetam. Sua empatia se torna mais pura, porque você ajuda sem deixar de cuidar de si mesmo. E suas relações mudam. Ao colocar limites saudáveis, você atrai pessoas que respeitam o seu valor e se afastam aquelas que apenas queriam se aproveitar da sua entrega sem medida. Imagine a tranquilidade de olhar nos olhos de alguém com raiva e não perder a calma. Imagine poder ajudar outra pessoa sem sentir que está se traindo. Imagine relacionamentos em que você dá a partir da abundância e não da culpa. Isso é compaixão verdadeira: acompanhar sem se arrastar, compreender sem se submeter, amar sem se perder. Lembre-se, a compaixão é luz, mas não deve se tornar sua cruz. Honre sua empatia, mas também sua dignidade. Não carregue o que não te pertence. Ajude quando sentir, mas jamais às custas da sua paz. Porque a sua paz, sua clareza e sua força interior serão sempre o maior presente que você pode se dar e também o mais valioso que pode oferecer ao mundo. Ensinamento 6. O silêncio preserva a pureza das emoções. O silêncio preserva a pureza das emoções, porque cada vez que tentamos expressá-las, inevitavelmente as filtramos, ajustamos e moldamos para que soem compreensíveis ou aceitáveis aos outros. Nesse processo, o que era profundo e autêntico vai se diluindo, como um perfume que perde sua força quando se dispersa no ar. O que antes era uma vivência intensa, acaba se transformando em uma simples história contada aos demais. Por isso, guarde certas experiências dentro de si, não por egoísmo nem frieza, mas porque o mais valioso precisa ser protegido no silêncio. Quando você vive uma emoção sem necessidade de compartilhá-la de imediato, oferece à sua alma a oportunidade de senti-la por inteiro, de abraçá-la sem interrupções ou interpretações externas. O coração encontra seu próprio idioma e você pode permanecer com o que é real, intacto seu. Em contrapartida, quando corre para contar, introduz o olhar alheio,
e sem perceber já não fala do que aconteceu, mas do que quer que entendam. Essa pureza se perde, e o que era fogo se transforma em centelha. É como assistir a um pôr do sol em silêncio. O silêncio permite absorver as cores, o vento, o instante. Mas, se você tira o telefone para mostrar, a atenção se divide e já não está na experiência, está na exibição. O mesmo acontece com as emoções. Quando você as solta depressa, elas viram espetáculo. Quando as guarda, viram raízes dentro de você, raízes que te fortalecem. Praticar o silêncio não significa viver desconectado dos outros, significa dar a si mesmo o direito de viver primeiro para você e não para a opinião externa. Significa não correr para publicar, não correr para explicar, não correr para justificar. As maiores verdades se entendem na calma, e o mais profundo raramente precisa de palavras. Quando escolhe calar, você escolhe conservar a intensidade original do que sentiu, aquela chama autêntica que te constrói por dentro. Aprenda a desfrutar do íntimo sem plateia. Você não precisa que o mundo valide sua alegria para que ela seja real, nem que alguém aplauda sua dor para que tenha sentido. O que você sente já tem valor por si só, e quanto mais o honra em silêncio, mais se conhece, mais forte se torna sua identidade. O silêncio é um refúgio onde as emoções permanecem inteiras, sem serem contaminadas por expectativas ou interpretações externas. Em um mundo onde todos compartilham tudo, quem aprende a guardar algo para si torna-se poderoso, porque sua força não depende da opinião alheia, mas do que constrói em segredo. Assim se forja uma identidade sólida, cuidando do íntimo, alimentando o interno, respirando com calma o que se vive, sem pressa de mostrar. Essa é a diferença entre viver de verdade e apenas atuar para uma audiência invisível. O silêncio também é um mestre, e ensina você a se observar, a escutar o próprio coração, sem precisar enfeitá-lo para ninguém. Você percebe que há emoções que, quando guardadas, amadurecem, e quando expostas cedo demais, murcham. Calar não é reprimir, calar é dar tempo à semente para florescer dentro de você antes de mostrar o fruto. Segundo o estoicismo, a virtude do silêncio não é isolamento, é domínio. Os sábios o praticavam porque entendiam que nem tudo precisa ser exposto ao mundo. Guardavam o essencial em seu interior para não se tornarem escravos do ruído nem da validação externa. O silêncio era um ato de liberdade, de autonomia e de força. Se você aplicar isso na sua vida, começará a perceber que suas emoções se tornam mais profundas e mais suas. Descobrirá que não precisa contar tudo para que seja real, nem provar nada para que tenha valor. Ao contrário, o que é vivido em silêncio cresce em intensidade, e esse crescimento fortalece seu caráter, aumenta sua segurança e aprofunda sua conexão consigo mesmo. O resultado é uma vida mais autêntica, mais firme e mais plena, porque aquilo que você guarda com respeito dentro de si se transforma em uma reserva de energia que te sustenta, em uma memória limpa que te recorda quem você é. O silêncio não é vazio, é abundância contida. É o seu espaço de poder, palavra por palavra, emoção por emoção. O que você escolhe calar se transforma em força interior. E aí está o segredo: o silêncio não te rouba nada, ao contrário, te devolve a pureza do que foi vivido. E quem aprende a vivê-lo, aprende também a conservar intacto o que há de mais valioso em sua alma. Ensinamento 7. Construa sua vida com base em hábitos. Construa sua vida com base em hábitos, porque no fim das contas você não é o que faz de vez em quando, é o que faz todos os dias, sem falhar. Seus hábitos são como pequenas sementes que você planta no terreno da sua vida e que com o tempo se transformam em árvores que darão frutos, sejam bons ou ruins.
Se você planta desordem, colherá caos. Se planta disciplina, colherá grandeza. Não importa o que você conquista uma única vez, e sim o que repete com constância, porque o que é repetido se torna identidade. Cada ação cotidiana, por menor que pareça, está moldando seu caráter. Alguns minutos de leitura por dia formam um pensamento mais claro. Meia hora de exercício fortalece não apenas o corpo, mas também a vontade. Escrever em um diário todas as noites treina a mente para refletir e aprender. E agradecer por 3 coisas a cada dia reprograma o coração para enxergar o que tem e não apenas o que falta. Nenhum desses atos muda sua vida da noite para o dia, mas multiplicados por 30 dias, 3 meses ou 1 ano, fazem de você uma pessoa completamente diferente. O erro de muitos é acreditar que precisam dar um grande salto, mas a verdade é que a vida não muda com um único ato grandioso. Muda com a soma de milhares de pequenos atos que parecem insignificantes. Quem lê 10 páginas hoje não se transforma imediatamente, mas quem lê 10 páginas por 365 dias já não pensa da mesma forma. Quem começa caminhando 15 minutos talvez não note diferença agora, mas quem o faz diariamente durante 1 ano sente seu corpo e sua energia renovados. O verdadeiro poder está na repetição. Por isso, cuide do que faz todos os dias, pois são essas ações invisíveis que estão construindo o seu destino. Pergunte-se: o que faço todos os dias me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Se o que repete te limita, mude, e não tente transformar tudo de uma só vez. Comece com um hábito pequeno, mas constante. O importante não é a intensidade, é a consistência. Um hábito sólido vale mais do que 100 tentativas cheias de entusiasmo que se apagam rápido. O segredo está em entender que hábitos não são metas, são identidades. Não se trata de quero ler mais, e sim de se tornar um leitor. Não se trata de quero fazer exercícios, e sim de ser alguém que cuida de si mesmo. Não se trata de quero agradecer, e sim de ser uma pessoa grata. Quando sua mente se identifica com um hábito, a ação deixa de ser uma obrigação e passa a ser parte natural de quem você é. Imagine se você começasse hoje com 3 hábitos simples: ler 10 páginas, se exercitar 30 minutos e escrever 3 coisas pelas quais é grato. No início pode parecer pouco, mas com o passar dos meses, sua mente se tornará mais clara, seu corpo mais forte e seu espírito mais sereno. E sem perceber, você já não será o mesmo, terá crescido, mudado e evoluído. Esse é o poder acumulativo dos hábitos. O mais interessante é que os hábitos são contagiosos dentro de você. Quando fortalece um, fica mais fácil criar outros. A disciplina de se exercitar reforça a disciplina de ler. O hábito de agradecer reforça o hábito de escrever. E pouco a pouco, forma-se uma corrente de ações positivas que transformam completamente seu estilo de vida. O que antes parecia difícil se torna parte natural da rotina. Segundo o estoicismo, os hábitos são a base da virtude, porque não basta querer ser sábio ou forte. É preciso treinar-se, dia após dia, em pequenos atos que reflitam isso. Para os estoicos, a grandeza não está na teoria, mas na prática constante. Uma vida ordenada nasce de hábitos ordenados. O resultado de viver assim é uma identidade renovada. Você deixa de depender de motivações passageiras, porque sua vida passa a se sustentar em uma estrutura diária. Cada hábito se torna um tijolo que constrói seu caráter, e com o tempo, a soma desses tijolos forma uma fortaleza que ninguém pode derrubar. O que antes era esforço, agora é natureza. O que antes era meta, agora é parte de você. E nesse ponto, o progresso deixa de ser um sonho e se torna sua realidade. Ensinamento 8.
Transforme a incerteza em energia que te impulsiona. Converta a dúvida em impulso, porque o que os outros dizem sobre você nem sempre reflete a sua verdade. Reflete apenas os limites da mente deles. Quando alguém te critica, quando te diz que não és capaz ou que o teu sonho é impossível, na verdade está revelando mais sobre as próprias correntes que o prendem do que sobre o teu potencial. Essa dúvida lançada sobre ti pode ser veneno se a aceitas ou combustível se decides transformá-la. A chave está em como reages, se escolhes ficar preso à voz deles ou se usas essas palavras para acender teu fogo interior. Toda vez que ouvires um "você não pode", pergunta a si mesmo: isso é realmente sobre mim ou sobre a visão limitada de quem fala? A maioria das pessoas não acredita em ti porque o teu avanço lhes recorda o próprio estancamento. Elas se incomodam ao ver que tentas, porque desistiram há muito tempo, e como não têm coragem de se mover, preferem te convencer de que também não conseguirás. Essa é a armadilha. Se acreditas nelas, te tornas um deles. Se usas isso como desafio, te elevas acima. Imagina por um instante que cada crítica se transforma em empurrão, que cada palavra de dúvida é um sinal de que estás no caminho certo, porque ninguém critica o que não incomoda. E se o teu esforço incomoda, é porque já estás fazendo a diferença. Então, em vez de parar para explicar ou justificar, segue com ainda mais força. Faz de cada palavra contrária um tijolo que constrói teu caráter. Não busques convencer quem duvida de ti, não tens que provar nada a ninguém. Tua vida não é um tribunal, é um caminho. O verdadeiro triunfo não se alcança com discussões, mas com resultados. Se duvidas de ti mesmo, aí está o verdadeiro inimigo. Mas se aprendes a transformar cada sinal de dúvida em impulso, até a tua voz interior mais crítica se tornará energia para seguir adiante. Lembra que a dúvida é como uma faca em mãos erradas, fere em mãos certas, corta o que te atrapalha. Tu decides como usá-la. Se a empunhas com medo, ela te paralisa. Se a empunhas com determinação, ela te abre caminho. Não se trata de calar teus críticos, mas de provar a ti mesmo que nenhuma opinião externa define teu destino. O único limite real é aquele que aceitas. Da próxima vez que alguém te disser que não vais conseguir, não discutas. Sorri por dentro e guarda essas palavras como combustível. Usa-as para correr mais rápido, concentrar-te mais e mostrar a ti mesmo que não caminhas para agradar, caminhas para crescer. Tua vitória será o eco que devolverá silêncio a quem duvidou. Cada comentário negativo pode te afundar se o deixas entrar no coração, mas se o transformas, ele se converte em impulso. Faz da dúvida teu mestre, porque ela revela onde estão teus pontos fracos e te convida a fortalecê-los. Faz da crítica teu treinador, porque cada palavra te lembra que não podes relaxar. E faz da incredulidade alheia teu espelho, porque nela verás o quanto já avançaste. Segundo o estoicismo, o que os outros pensam de ti não tem poder sobre teu interior, a menos que tu permitas. Marco Aurélio dizia que não devemos nos angustiar com a opinião alheia, pois o que importa é viver de acordo com a virtude, e não pelo aplauso. Assim, a dúvida deixa de ser um peso e se torna uma oportunidade de exercitar a força interior. Quando transformas a dúvida em impulso, tua mente se fortalece. Os obstáculos deixam de ser muros e viram degraus. Cada palavra que tentava te parar agora se torna parte do motor que te empurra. E o mais bonito é que um dia, ao olhar para trás, perceberás que foram justamente essas vozes de dúvida que mais te ajudaram a avançar. Não porque tinham razão, mas porque despertaram em ti a vontade de provar que sempre foste capaz. Esse é o segredo. Não rejeites a dúvida, transforma-a. Não fujas da crítica, canaliza-a.
E toda vez que sentires alguém tentando apagar teu fogo, lembra-te até o vento mais forte pode reacender uma chama que se recusa a se apagar. Ensinamento 9. Mude o foco do problema para a possibilidade. Mude o foco do problema para a possibilidade, porque tudo o que você observa com insistência cresce dentro de você. Se seus pensamentos giram apenas em torno do que falta, do que não deu certo ou do que você perdeu, sua mente se acostuma a ampliar esse vazio. É como regar com sua atenção uma semente de escassez. Você a alimenta até que ela tome conta de todo o terreno. Por outro lado, quando escolhe concentrar sua energia no que está funcionando, no que você tem e no que ainda é possível, começa a cultivar esperança e clareza. O que antes parecia um muro se transforma em uma porta. O que antes te paralisava vira uma oportunidade de avançar. Os problemas não desaparecem por serem ignorados, mas mudam de tamanho conforme o ângulo de onde você os observa. Se você olha apenas para a dificuldade, ela parecerá insuperável. Mas se muda o foco para as possibilidades, percebe que sempre há uma saída, sempre existe um recurso que talvez não tenha notado. É como estar em um quarto escuro, a preocupação é continuar olhando para a sombra, a solução é girar e procurar a lâmpada. O novo foco não elimina a escuridão, mas acende a luz que te permite seguir em frente. Prática diária, todos os dias, escreva 3 coisas que estão funcionando na sua vida. Podem ser simples, ter um teto, uma refeição, um amigo leal. Ou podem ser grandes, um talento, uma oportunidade, uma lição aprendida. Ao repetir isso diariamente, você treina sua mente para reconhecer o que existe e não apenas o que falta. Essa prática de gratidão não é um clichê, é uma ferramenta neurológica. Agradecer ativa circuitos de abundância no cérebro e, a partir daí, você enxerga soluções com mais clareza. Quando treina seu olhar no positivo, desenvolve resiliência. Deixa de ser escravo dos pensamentos de escassez e se torna criador de possibilidades. O mais fascinante é que essa mentalidade começa a atrair mais oportunidades. Sua energia muda, sua atitude muda e, como consequência, o seu entorno responde de forma diferente. Não porque o mundo seja mágico, mas porque uma mente focada em soluções começa a agir com mais inteligência e coragem. A vida sempre apresentará obstáculos, mas é você quem decide se eles serão desculpas ou degraus. A diferença está no foco. Quando sua atenção está presa no problema, tudo parece uma ameaça. Mas quando se concentra na possibilidade, cada desafio se torna um treinamento para crescer. Essa é a atitude que transforma uma pessoa comum em alguém imbatível. Não se trata de negar o negativo, mas de equilibrar a balança, reconhecer o problema e, ao mesmo tempo, reconhecer a bênção. Saber que há escassez, mas também abundância, que há dor, mas também força, que há dificuldade, mas também aprendizado. Ao enxergar os dois lados, sua mente se fortalece e deixa de afundar na desesperança. Esse novo foco também transforma seus relacionamentos. Se você só vê o que falta nas pessoas, acaba se ressentindo. Mas se passa a enxergar o que elas têm de valioso, seu coração se abre e os vínculos se tornam mais saudáveis. O mesmo acontece com você, quando foca apenas nos defeitos, se desanima. Quando reconhece seus avanços, se motiva. O que você escolhe olhar define se vai desistir ou continuar. Segundo o estoicismo, o que te afeta não é o fato em si, mas a interpretação que escolhe dar a ele. Epicteto ensinava que os acontecimentos externos não têm poder sobre nós. O poder está no significado que atribuímos a eles. Focar na possibilidade é escolher um significado que fortalece em vez de destruir. É viver com a mente em ordem, consciente de que pode transformar qualquer situação a partir de dentro.
O resultado de viver assim é uma visão positiva que não depende das circunstâncias, mas da decisão consciente de se concentrar no que acrescenta. Você se torna mais forte porque não cai na armadilha da reclamação, mais esperançoso porque sua mente busca soluções, mais resiliente porque até em meio à dor encontra motivos para agradecer. Essa é a chave: o que você foca, cresce. Se olha para a falta, crescerá o vazio. Se olha para a abundância, crescerá a possibilidade. E nesse simples, porém poderoso, movimento de foco, toda a sua vida pode se transformar. Ensinamento 10. Não carregue o que não é seu. A vida muda quando você entende que cada pensamento que mantém e cada palavra que pronuncia é como um cinzel que esculpe o seu futuro. A maioria das pessoas vive focada no que falta, no que deu errado, no que ainda não chegou, e sem perceber, alimenta o vazio em vez da abundância. Mas você pode escolher diferente. Pode decidir treinar o seu olhar para se concentrar no que funciona, no que tem e no que ainda é possível. A mudança não é imediata, mas é inevitável. Quando o foco se transforma em disciplina, o que você repete na mente acaba se tornando realidade. Toda vez que sua atenção se fixa apenas no problema, seu cérebro produz mais preocupação e menos clareza. Você se aprisiona em um círculo onde o que cresce é apenas a sensação de impotência. Mas ao mudar o foco para as oportunidades, sua mente começa a gerar criatividade, resiliência e novas ideias. É como mudar de frequência. A estação da queixa transmite ruído, a estação da possibilidade transmite soluções. Você decide qual delas sintonizar. Exercício simples: todas as noites, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais é grato e que estão funcionando na sua vida. Podem ser pequenas: ter saúde, ter aprendido algo novo, ter compartilhado um momento com alguém que ama. Esse pequeno hábito treina sua mente a reconhecer o que soma, não o que falta. Com o tempo, em vez de se fixar na escassez, você verá com clareza a abundância que já o rodeia, e a partir dessa visão, tomará decisões mais sábias. O foco é tão poderoso que pode até transformar sua energia física. Quando você se concentra no problema, o corpo se enche de tensão, a respiração acelera e o sistema nervoso se sobrecarrega. Mas quando escolhe ver o lado positivo, o corpo relaxa, o coração desacelera e a mente se abre. Essa diferença não melhora apenas o estado emocional, fortalece também a saúde. Focar nas possibilidades é um remédio para a alma e para o corpo. Pense em um obstáculo que hoje parece enorme. Se o olhar é de ameaça, ele paralisa. Se o olhar é de aprendizado, ele ensina. O mesmo muro que parecia bloquear agora se torna uma parede de apoio para escalar. Tudo depende da direção do seu olhar. O obstáculo é o mesmo. O que muda é o enfoque. Quando aplica esse princípio às relações, o efeito é igualmente transformador. Se você só vê o que os outros não fazem, vive decepcionado, mas se escolhe ver o que oferecem, cresce o respeito, a gratidão e a conexão. O mesmo vale para você. Se só enxerga os próprios defeitos, alimenta a autocrítica. Se reconhece seus avanços, fortalece a autoestima. A qualidade da sua vida depende de onde coloca o olhar todos os dias. O estoicismo ensina que o que nos perturba não são os fatos, mas a interpretação que escolhemos dar a eles. Epicteto dizia que as coisas, por si mesmas, são neutras, somos nós que lhes damos peso ou leveza. Quando você foca na possibilidade, está reinterpretando a vida a partir de um lugar de poder. Não nega o que acontece, mas escolhe ver de uma forma que fortalece, não enfraquece. Esse é o verdadeiro controle, não o das circunstâncias, mas o da interpretação. Imagine o que acontece quando você treina a mente, todos os dias, para esse novo foco.
Em vez de se render aos problemas, começa a vê-los como oportunidades de crescimento. Em vez de cair na queixa, cultiva a gratidão. E em vez de sentir que tudo está contra você, percebe que até as provações carregam lições valiosas. Essa mentalidade constrói resiliência. O resultado é uma visão positiva que não depende do externo, mas da decisão consciente de direcionar o olhar para o que fortalece. Você se torna mais sereno no meio do caos, porque não se afunda na escuridão do problema, busca a luz da possibilidade. Essa calma atrai melhores relações, melhores decisões e melhores oportunidades. O que você foca, cresce. Se foca na escassez, crescerá o vazio. Se foca na abundância, crescerá sua capacidade de enxergar caminhos onde outros só veem muros. E nesse simples, mas poderoso movimento da atenção, sua vida pode se transformar por completo. Ensinamento 11. Mantenha-se sempre aprendendo e curioso. Mantenha-se sempre aprendendo e curioso, porque o dia em que acreditar que já sabe tudo será o mesmo dia em que começará a estagnar. A vida não para. O mundo não deixa de mudar. E se você não continuar expandindo sua mente, inevitavelmente ficará para trás. A curiosidade é o motor que mantém o espírito vivo, a centelha que acende novas ideias e a chave que abre portas que antes pareciam fechadas. Quando você se permite aprender com cada situação, inclusive com os erros, torna-se alguém que nunca deixa de evoluir. Acreditar que já chegou ao topo, que não há mais nada a aprender, é um engano perigoso. Essa mentalidade te prende à soberba e apaga sua capacidade de adaptação. Em contrapartida, quem se mantém curioso entende que cada pessoa, cada experiência e cada dia traz uma lição. Às vezes são grandes revelações, outras vezes pequenos detalhes, mas tudo contribui. O aprendizado constante não apenas amplia o conhecimento, como também fortalece o caráter, porque ensina a ver a vida sob diferentes perspectivas. Imagine alguém que decide parar de aprender. Seu mundo se torna rígido, previsível e incapaz de lidar com as mudanças. Agora pense em alguém curioso, que lê, pergunta, experimenta. Essa pessoa sempre encontra formas de se renovar, de se reinventar e de usar o novo a seu favor. Essa é a diferença entre estagnação e evolução. Transforme a curiosidade em um hábito. Leia livros que desafiem seu modo de pensar. Faça cursos que ampliem suas habilidades. Ouça pessoas que pensam diferente de você. Não se trata de aceitar tudo, mas de se abrir para compreender. Experimente atividades novas, mesmo que no início pareçam difíceis. A mente se fortalece quando sai da zona de conforto. E, acima de tudo, mantenha a humildade de reconhecer que sempre há algo a aprender, até mesmo com quem menos se espera. A curiosidade também é uma fonte de energia emocional. Quando você se abre para aprender, sua mente se mantém ativa, desperta e vibrante. Em vez de sentir tédio ou rotina, há sempre algo novo a descobrir. Essa energia o torna mais criativo, mais inovador e mais preparado para enfrentar os desafios da vida com leveza. Mas não confunda curiosidade com dispersão. Não é sobre saltar de uma coisa para outra sem propósito, e sim sobre manter-se em estado de abertura enquanto cresce naquilo que realmente importa. Pergunte-se constantemente: o que posso aprender com isso? O que posso melhorar em mim? O que essa situação está tentando me ensinar? Com essas perguntas, qualquer experiência se transforma em aprendizado. A curiosidade também fortalece as relações. Quando você se interessa genuinamente por ouvir e aprender com os outros, as conexões se tornam mais profundas. As pessoas sentem sua abertura e seu respeito, e essa atitude abre portas que a arrogância jamais poderia abrir. Aprender com os outros não diminui seu valor, ao contrário,
o multiplica. Segundo o estoicismo, a sabedoria não é conquistada em um instante, mas no exercício constante da reflexão e do aprendizado diário. Sêneca dizia: enquanto viveres, continua aprendendo a viver. Para os estoicos, a curiosidade não era distração, era disciplina. Observar, questionar, crescer, manter a mente aberta era sinal de grandeza, pois revelava humildade e força interior. Se aplicar essa mentalidade à sua vida, perceberá que as mudanças já não te assustam, porque saberá se adaptar. Sua visão se ampliará, porque terá cultivado a capacidade de enxergar além das crenças atuais. E o mais importante, sua identidade se renovará, pois deixará de ser definida pelo que aprendeu no passado e passará a ser moldada pela disposição de continuar evoluindo. O resultado de viver com curiosidade e aprendizado constante é uma vida de inovação, flexibilidade e melhoria contínua. Você se torna como a água, capaz de fluir com o novo sem perder sua essência. Cada passo se transforma em uma oportunidade de crescimento. Nunca mais sentirá que chegou ao fim, porque o caminho estará sempre cheio de descobertas. Essa é a chave. Mantenha-se curioso, mantenha-se aprendendo, e sua vida jamais deixará de se transformar. O que hoje parece limite, amanhã será apenas lembrança, porque você terá encontrado novas maneiras de superá-lo. E ao olhar para trás, perceberá que seu maior poder sempre esteve em nunca deixar de crescer. Ensinamento 12. Mantenha-se ativo para melhorar sua saúde e sua energia. O corpo humano não foi criado para ficar imóvel. Ele foi feito para se mover. Cada músculo, cada articulação e até sua mente dependem do movimento para permanecer em equilíbrio. Quando você passa horas sentado, a circulação desacelera, a respiração se torna superficial e, pouco a pouco, sua vitalidade começa a se apagar. O cansaço nem sempre vem do excesso de trabalho. Muitas vezes vem da falta de movimento. Estar ativo é uma medicina natural, gratuita e disponível todos os dias. Não é preciso fazer treinos extremos para cuidar da saúde. Basta incorporar o movimento de forma constante na rotina, caminhar, alongar-se e usar as escadas em vez do elevador, levantar-se da cadeira a cada hora para esticar braços e pernas. Esses pequenos gestos, embora pareçam insignificantes, multiplicados ao longo do tempo, constroem um corpo mais forte e uma mente muito mais clara. A energia não surge do nada. Ela é criada quando você oferece ao corpo o que ele precisa. O sedentarismo é um dos maiores inimigos da clareza mental. Quando se permanece tempo demais parado, o cérebro recebe menos oxigênio, a concentração diminui e o ânimo enfraquece. Já alguns minutos de movimento bastam para acelerar a respiração, ativar a circulação e acender a mente. Não é coincidência que depois de uma caminhada ao ar livre as ideias fluam com mais facilidade. O movimento é um interruptor natural que liga sua criatividade e foco. Manter-se ativo não apenas protege a saúde física, mas também fortalece o equilíbrio emocional. Pense naqueles dias de ansiedade, estresse ou tristeza. O corpo carregado de tensão precisa de uma saída e o movimento é a válvula perfeita. Uma caminhada, alguns minutos de dança ou uma sessão rápida de alongamento liberam endorfinas que elevam o humor, acalmam a mente e fortalecem o coração. Procure atividades que lhe tragam prazer. O segredo está aí. Não se trata de obrigar-se a treinar em algo que detesta, e sim de encontrar formas de movimento que despertem alegria. Dançar, praticar yoga, pedalar, nadar ou simplesmente caminhar sob o sol. Quando você se diverte, a constância vem naturalmente. Faça um compromisso simples a cada hora, levante-se e faça uma pausa ativa de 2 minutos. Estique os braços,
Mova o pescoço, dê alguns passos. Ao final do dia, terá acumulado mais de 20 minutos de movimento sem nem perceber. Some a isso uma caminhada diária e logo notará os resultados: mais energia, respiração mais ampla e mente mais leve. Esses hábitos pequenos são a base de uma vitalidade duradoura. O movimento também é uma forma de investimento no futuro. Prevenir é muito mais poderoso do que remediar. Um corpo ativo mantém sua mobilidade, seus ossos fortes e o coração resistente. O movimento reduz o risco de doenças, fortalece o sistema imunológico e retarda o desgaste natural do tempo. O que você faz hoje em termos de atividade física é um presente que seu eu do futuro agradecerá. Segundo o estoicismo, cuidar do corpo faz parte da virtude, pois um corpo fraco limita a mente e dificulta a prática da sabedoria. Marco Aurélio lembrava que devemos tratar o corpo como um instrumento da alma, forte e pronto para enfrentar a vida. Manter-se ativo não é vaidade, é disciplina e respeito pelo dom de estar vivo. O resultado de viver em movimento é sentir, a cada dia, mais energia, mais clareza e mais concentração. Você deixa de depender de estímulos externos para se manter desperto, porque seu próprio corpo passa a gerar a vitalidade que precisa. Sua mente se torna mais lúcida, seu humor mais estável e sua vida mais leve. O simples hábito de se mover conecta você com a força de estar vivo, um lembrete diário de que o movimento é em si mesmo uma forma de gratidão à vida. Ensinamento 13. O verdadeiro sucesso é silencioso e sólido. O verdadeiro sucesso é silencioso e sólido, porque não nasce de mostrar o que se faz, mas de construir todos os dias, com disciplina, aquilo que não precisa ser anunciado. O mundo está cheio de pessoas que gritam seus supostos triunfos, que buscam validação no olhar dos outros, mas por trás de tanto barulho muitas vezes não há consistência. O sucesso autêntico, em vez disso, é aquele que não necessita de aplausos, porque se sustenta em bases firmes, na paz de saber que você fez o certo, mesmo quando ninguém estava olhando. Você não precisa provar nada a ninguém, porque o único juiz verdadeiro é você mesmo. O triunfo real não é o mundo te aplaudindo, é poder olhar no espelho e reconhecer que foi capaz de cumprir sua palavra, que manteve a disciplina mesmo nos dias difíceis e que sua perseverança venceu as desculpas. Isso é o que gera uma paz interior que nenhum reconhecimento externo é capaz de igualar. Quando você transforma a disciplina em um estilo de vida, os resultados aparecem de forma inevitável. Não é preciso correr para mostrá-los, porque seu progresso se torna visível por si só. É impossível esconder a força de quem trabalha em silêncio, dia após dia. A diferença se nota no caráter, na serenidade, na firmeza das ações, sem necessidade de discursos. O sucesso sólido se reconhece sem que se peça, porque emana naturalmente da sua forma de ser. O barulho pode impressionar por um momento, mas o silêncio impressiona por toda uma vida. Enquanto alguns desperdiçam energia tentando parecer, você a utiliza para crescer. E esse crescimento interno é o que, cedo ou tarde, se reflete no exterior. Uma árvore não faz barulho quando cria raízes. Apenas se fortalece até que um dia sua sombra e seus frutos falem por ela. O mesmo acontece com você. Se trabalha em silêncio, seu sucesso será impossível de ignorar. O verdadeiro sucesso também se mede pela tranquilidade que se sente. Quando a vida é construída sobre fundamentos firmes, não há necessidade de aprovação constante, porque a segurança nasce de dentro. Você não vive para impressionar, vive para ser coerente. E essa coerência se transforma em respeito por si mesmo e pelos outros. Quem vive em congruência inspira sem precisar dizer uma só palavra. Experimente focar sua energia em fazer, não em demonstrar.
Dedique seu tempo à disciplina, aos hábitos, ao crescimento pessoal. Permita que seu progresso amadureça com calma, como fruto que precisa de tempo para estar pronto. Quando o momento chegar, seus resultados falarão por você com mais força que qualquer discurso. Esse é o sucesso que dura, o que se sustenta em fatos, não em promessas. A disciplina silenciosa também o protege das críticas. Quando você não depende de aprovação, as vozes externas perdem poder. Não importa se duvidam, não importa se criticam, porque seu valor não está em convencê-los, mas em manter-se firme em seu caminho. Com o tempo, até mesmo quem duvidava acabará reconhecendo, porque os fatos não se discutem. Segundo o estoicismo, a verdadeira grandeza não está no que se diz, mas no modo como se vive. Marco Aurélio lembrava que o homem virtuoso não busca reconhecimento, porque sua recompensa está em ter agido de acordo com a razão e a disciplina. Para o estoico, o sucesso é consequência da constância, e a fama é apenas um ruído passageiro. O resultado de viver assim é uma vida sólida, construída sobre bases firmes. Você não se abala com críticas nem com aplausos, porque seu centro está na disciplina. Sente uma paz profunda, porque não precisa de máscaras nem de palcos, e o respeito chega naturalmente. Não porque você o busque, mas porque é impossível negar a força de quem trabalhou em silêncio e colheu com paciência. Ensinamento 14. Mantenha uma linguagem corporal aberta para fortalecer sua confiança e sua conexão com o mundo. Manter uma linguagem corporal aberta é uma das chaves mais poderosas para transformar não apenas a forma como os outros o percebem, mas também como você se percebe. O corpo fala antes das palavras e muitas vezes comunica mais do que você imagina. Uma postura curvada, ombros caídos, olhar para o chão e braços cruzados transmitem insegurança, desconfiança e até rejeição. Sem perceber, você fecha portas para novas interações e limita suas oportunidades de conexão. Em contrapartida, quando caminha ereto, com a cabeça erguida e o olhar firme, projeta segurança e acessibilidade. Essa simples mudança pode alterar completamente o rumo das suas relações, abrindo caminhos de apoio e novas possibilidades. Pense por um instante no que sente quando alguém evita olhar em seus olhos. É como se erguesse um muro invisível entre vocês. Agora lembre-se da sensação quando alguém o encara com confiança e um leve sorriso, sente-se acolhido, confiante e próximo. Essa é a diferença que seu próprio corpo pode gerar nas pessoas. O mais fascinante é que essa mudança não afeta apenas os outros, mas também seu estado interior. Corpo e mente estão profundamente conectados. Uma postura ereta não só o faz parecer mais confiante, ela o faz sentir-se mais confiante. A psicologia moderna comprova isso. Adotar posturas expansivas por alguns minutos aumenta a sensação de poder pessoal, enquanto posturas fechadas alimentam a insegurança e a ansiedade. Em outras palavras, seu corpo não é apenas reflexo do que sente, ele também é gerador do que pensa e experimenta. Mudar a maneira como se move e se apresenta pode transformar seu estado emocional em segundos. Comece com hábitos simples. Da próxima vez que caminhar, endireite as costas, abra o peito e deixe os braços se moverem naturalmente. Ao conversar, olhe nos olhos da outra pessoa sem forçar, apenas com atenção genuína. Relaxe os ombros e permita que sua expressão facial transmita serenidade e interesse. Esses detalhes fazem uma diferença enorme porque convidam os outros à aproximação e despertam confiança imediata. Uma linguagem corporal aberta também amplia sua rede social. As pessoas tendem a se aproximar de quem transmite calor e segurança. Se sua postura diz não se aproxime, você se isolará.
Mas se ela diz estou disponível, criará mais interações e com elas mais oportunidades. Às vezes, não falta sorte, falta disposição corporal para que a sorte se aproxime. Essa mudança também impacta sua vida profissional. Em uma entrevista, reunião ou negociação, a forma como você se senta, caminha ou aperta a mão pode definir se transmite confiança ou insegurança. A comunicação não verbal representa grande parte da mensagem que enviamos. Muito mais que as palavras, e quando aprendemos a controlá-la, tornamo-nos capazes de influenciar positivamente o ambiente ao redor. Mas atenção, não se trata de fingir ou atuar. A autenticidade é a base. Uma linguagem corporal aberta não é uma máscara, é a expressão física de uma decisão interior. A de estar disponível, sereno e confiante. É alinhar o que sente com o que projeta, permitindo que seu corpo se torne um aliado do seu crescimento e não um sabotador silencioso. Segundo o estoicismo, o domínio de si mesmo é uma virtude essencial, e isso inclui a forma como apresentamos nosso corpo ao mundo. Epicteto lembrava que, embora não possamos controlar o que os outros pensam, podemos controlar nossa atitude e nossa disposição. Um corpo aberto e sereno é uma manifestação visível dessa atitude. Para os estoicos, a forma como enfrentamos a vida se reflete na postura com que caminhamos por ela. O resultado de aplicar isso é profundo, mais acessibilidade, mais confiança e uma energia que irradia sem esforço. As pessoas responderão à sua abertura com mais respeito e cooperação. E acima de tudo, você se sentirá mais firme, mais seguro e mais alinhado com a versão de si mesmo que deseja construir. Lembre-se, seu corpo fala, mesmo quando você está em silêncio. Decida que mensagem ele deve transmitir e permita que cada passo, cada olhar e cada gesto se tornem pontes para a vida que deseja viver. Um corpo aberto não é apenas uma técnica, é um estilo de vida que transforma sua relação com o mundo e consigo mesmo. Ensinamento 15. O sucesso é fruto da constância, não da velocidade. O sucesso é fruto da constância, não da velocidade, porque a vida não recompensa quem corre mais rápido, e sim quem nunca abandona o caminho. Muitos se desesperam em chegar primeiro, em mostrar resultados imediatos, mas o verdadeiro crescimento acontece em silêncio, debaixo da superfície, antes de se tornar visível. Assim como uma semente que parece móvel enquanto cria raízes, você também precisa de paciência para que seus esforços gerem frutos sólidos. O que é construído depressa demais tende a desmoronar com facilidade, mas o que é erguido com constância se sustenta no tempo. A impaciência é a armadilha que destrói mais sonhos do que o fracasso. Começam um projeto cheios de entusiasmo, mas ao não verem resultados imediatos, desistem, esquecendo que todo processo profundo exige maturação. Sua mente, seu caráter e sua disciplina são como músculos, não se fortalecem em um dia, mas sim na repetição constante. Essa é a diferença entre quem vence e quem desiste, não a velocidade, mas a capacidade de permanecer firme mesmo, quando não há aplausos nem recompensas. Imagine um corredor que, ao tentar ultrapassar o outro, perde o foco do próprio caminho. Acaba exausto, confuso e muitas vezes derrotado. A chave está em manter-se concentrado no seu percurso. Cada pessoa tem o próprio tempo, o próprio terreno, o próprio ritmo. Comparar-se apenas rouba energia e gera ansiedade. A verdadeira vitória é continuar sem distrações, confiando que seu momento chegará. A constância é o verdadeiro multiplicador dos resultados. Um pequeno hábito repetido diariamente com disciplina transforma mais do que um esforço intenso e passageiro.
Ler 10 páginas por dia durante um ano forma uma nova mente. Economizar um pouco todos os meses cria uma base financeira sólida. Exercitar-se meia hora por dia muda o corpo e a energia. Não é o tamanho do esforço em um único dia, mas a soma paciente de todos os dias o que constrói o sucesso. Vivemos em uma cultura da pressa, tudo é rápido, a comida, as informações, as recompensas. Isso cria a ilusão de que o crescimento pessoal também deve ser imediato. Mas a vida real não é assim. As conquistas verdadeiras são lentas, profundas e estáveis, porque foram feitas para durar. A paciência e a constância se tornam, portanto, suas melhores aliadas contra a armadilha da pressa. Quando sentir frustração por não ver resultados, lembre-se, você está criando raízes. Mesmo que o fruto ainda não apareça, o terreno está sendo preparado. A semente que é regada com constância nunca falha, só precisa de tempo. Nesse processo, além de resultados externos, você constrói algo muito mais valioso: maturidade emocional. A constância também gera confiança em si mesmo. A cada dia em que cumpre sua disciplina, mesmo sem ver mudanças, fortalece sua identidade. Você se prova que é alguém confiável, que cumpre o que promete. E essa confiança se torna uma base inabalável para enfrentar qualquer desafio. No fim, o mais importante não é o quanto você conquista, mas em quem você se transforma durante o processo. Segundo o estoicismo, a virtude está em perseverar com calma, sem se deixar levar pela impaciência ou pela comparação. Marco Aurélio lembrava que não devemos viver correndo atrás da aprovação alheia, mas permanecer firmes naquilo que está sob nosso controle e o esforço diário. A velocidade pertence ao acaso, mas a constância pertence à vontade, e é aí que mora a verdadeira força. O resultado de viver assim é um sucesso sustentável, que não desaba diante do primeiro obstáculo. Suas conquistas se tornam mais sólidas porque foram erguidas sobre disciplina e paciência, não sobre impulsos passageiros. E quando os frutos finalmente surgirem, você terá maturidade para apreciá-los sem medo, porque saberá que vieram do seu esforço constante. Portanto, não se apresse, avance, passo a passo, todos os dias. Não importa se os outros parecem chegar antes, a vida não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de resistência. O verdadeiro sucesso não pertence a quem corre mais rápido, mas a quem nunca deixa de caminhar. Se você chegou até aqui, é porque seu compromisso consigo mesmo é real, e isso já o coloca à frente da maioria. Agora, volte aos comentários e escreva com firmeza: hoje escuto mais, sou estoico. Diga isso no início e no fim, para que sua mente o grave como uma verdade interna, um selo de disciplina. Parabenize-se por ter chegado ao final. Celebre, porque cada passo silencioso que você dá é um passo rumo à sua melhor versão. Você está treinando seu caráter, sua paciência e seu poder interior. E se quer continuar fortalecendo essa mentalidade estoica, curta este vídeo e inscreva-se, porque ainda há muito mais conteúdo para ajudar você a crescer e se manter firme no caminho.